pessoal, bem-vindos! Hoje vamos falar sobre a pirâmide de Maslow, uma teoria da motivação humana desenvolvida pelo psicólogo americano Abraham Maslow. Maslow propôs que as necessidades humanas são organizadas em uma hierarquia, começando pelas necessidades mais básicas e essenciais e terminando nas necessidades mais complexas e menos essenciais. A pirâmide de Maslow é uma teoria psicossocial desenvolvida para entender como as pessoas são motivadas. Ela pode ser usada para compreender tanto o comportamento individual quanto de grupos. E praticamente todas as estratégias de marketing, vendas e persuasão que você vê todos os dias são baseados nessa teoria. No vídeo de hoje, vamos explorar os 5 níveis da pirâmide de Maslow e entender como eles influenciam o nosso comportamento. Mas se você acha que é só isso, enganou-se. Porque o homem, o ser, nós, somos infinitamente mais complexos que qualquer modelo ou teoria. Então vamos juntos pôr em xeque a teoria científica e a espiritualidade humana, espremendo até a última gota para saber o que essa intersecção fascinante revela sobre nós. E aí, me diz, você tem fome de quê? Aproveite o vídeo e deixe seu comentário abaixo. O psicólogo Abraham Maslow, em seus estudos sobre motivação, definiu uma hierarquia de necessidades humanas, representadas por 5 degraus de uma pirâmide. Na base desta pirâmide estariam as necessidades de nível mais elementar, que impelem o homem a saciá-las prioritariamente, sendo que, apenas quando satisfeitas, avançam-se em direção às hierarquias mais elevadas de nível superior, as metamotivações. No trabalho original de Maslow, vemos que na base da pirâmide encontra-se o grupo de necessidades mais básicos, que é o fisiológico, ligado à sobrevivência, alimento, abrigo, vestimenta, descanso, etc. O segundo nível da hierarquia é caracterizado pela necessidade de segurança, seguindo pelo terceiro nível, em que surge a necessidade de associação, pertencer a um grupo. No quarto nível aparece o desejo de estima para culminar no quinto patamar, o da autorrealização. Esses 5 grupos de necessidades seriam capazes de motivar o homem a agir, evoluir e atingir a máxima expressão de suas potencialidades. Isso em condições normais. Contudo, quando analisamos o estágio atual da humanidade, constatamos que o processo está praticamente congelado. Quando buscamos as causas dessa paralisação do desenvolvimento, encontramos uma série de fatores externos e internos que dificultam a escalada da pirâmide, mantendo a maior parte da humanidade estagnada nos níveis de sobrevivência. Nos seus últimos anos, Maslow avançou um pouco mais e identificou a necessidade de o homem ir além da mera autorrealização, superando assim sua condição pessoal egocentrada. Satisfeita a realização pessoal, o homem parte em busca da autotranscendência, quando finalmente se percebe e age como um ser divino. Uma civilização cujos indivíduos atingissem esse nível de transcendência teria seus principais problemas sanados, tais como miséria, abandono, guerras, exploração, violência e doenças. Justamente para deter a mudança social que resultaria dessa escalada, estão sendo utilizados todos os recursos disponíveis para manter a humanidade eternamente distraída na luta diária pela sobrevivência. Por outro lado, o ser humano se nega a abrir mão do controle que pensa ter. Um controle ilusório calcado no seu ego descomunal, que impede sua rendição ao todo, o único e verdadeiro poder. Essa negação contribui para piorar o quadro de submissão de toda uma espécie de jogos de interesse dos poderosos, mantendo a humanidade na contramão do progresso. Vamos nos valer da pirâmide de Maslow com algumas variações que julgamos importantes no intuito de analisar a problemática de cada degrau motivacional, bem como propor soluções para saná-las. Esse é o degrau mais inferior da pirâmide, onde se encontra uma grande parte da população mundial. Refere-se às necessidades humanas relacionadas à sobrevivência pessoal, tais como alimentação, vestuário, abrigo, saúde e recursos financeiros mínimos para garantir uma vida digna. O Banco Mundial define pobreza extrema como viver com menos de $1 por dia, e pobreza moderada como viver com recursos entre $1 e $2 por dia. Estima-se que, dentre os atuais aproximados 7 bilhões de habitantes do planeta, 1 bilhão e 100 milhões de pessoas tenham níveis de consumo inferiores a $1 por dia, e que 2 bilhões e 700 milhões tenham um nível inferior a $2. Ou seja, pelo menos 1/3 da humanidade encontra-se em condições severas de carência material.
É fácil perceber que é impossível motivar o grupo de pessoas que se encontra preso no primeiro degrau a consumir, se ele passa fome. Não há como vender a ela bens de consumo e muito menos acenar com a possibilidade de buscarem metas mais transcendentais na vida, visando o crescimento pessoal ou coletivo. Isso é lógico. De estômago vazio fica difícil pensar em assuntos mais sutis que um prato de comida. Por estar à margem do mercado consumidor, se ignora totalmente essa camada da população. São muitos os fatores causais de pobreza extrema, apontado pelos estudos. Contudo, os mais valorizados são desigualdade social, descaso político, genocídios, guerras, doenças, alcoolismo, drogas, catástrofes naturais, condições climáticas extremas, etc. Essas causas externas são importantes como fatores limitantes do acesso à riqueza. Contudo, há um agente de causa interna que age como um pano de fundo agravando a condição de pobreza, que é a falta da consciência da prosperidade por parte das pessoas. Quais serão as suas crenças em relação à prosperidade? Será que sabem ser possível reverter sua condição de carência material com novas crenças e atitudes? Será que algumas delas sabem que existe o átomo? Que existem infinitas possibilidades descritas pela mecânica quântica? Que podemos criar nossa realidade? Que um pensamento e um sentimento curam e criam? Sim, isso pertence ao campo metafísico, mas certamente isso passa longe do conhecimento delas também. E enquanto não tiverem acesso a esse conhecimento, permanecerão à margem da sociedade em todos os sentidos. É importante notar que todos nós, absolutamente todos nós, desde o mais sábio de nós até o mais humilde de nós, todos nós temos um cérebro com 100 bilhões de neurônios e com uma consciência capaz de colapsar uma realidade melhor. Relaciona-se à necessidade de sobrevivência da espécie, representada pelos relacionamentos, mais especificamente pela sexualidade. Aqueles que já possuem o básico que lhes garanta a sobrevivência pessoal imediatamente passam a concentrar seu foco no segundo degrau, sexo e relacionamentos. Se descontarmos as pessoas que estão presas no primeiro degrau, lutando pela sobrevivência, e aquelas que se encontram nos demais degraus, podemos estimar que cerca de 5 bilhões de pessoas estejam paradas neste nível. Os que se encontram no terceiro degrau utilizam-se de inúmeros mecanismos para manter as pessoas do segundo degrau presas neste nível, para que não ascendam na pirâmide, ou seja, ao poder. A técnica mais eficiente de se fazer isso é, por um lado, estimular a sexualidade de todas as formas possíveis através da mídia, na forma de publicidade ou entretenimento, e, por outro, reprimi-la por meio da manutenção de tabus e preconceitos sobre o tema. Fazendo isso o tempo todo, são gerados os conflitos que mantêm as pessoas paralisadas nesta área. Outra maneira de se conseguir a manutenção do status é difamar e caçar os cientistas que apresentam um estudo sério sobre a sexualidade, para que as pessoas não venham a descobrir como funciona o segundo degrau. Wilhelm Reich, psiquiatra e psicanalista, disse: "O homem precisa primeiro e, acima de tudo, matar sua fome e satisfazer seus desejos sexuais. A sociedade moderna torna difícil a primeira e frustra a segunda." Reich dava grande ênfase à importância de se desenvolver uma livre expressão dos sentimentos sexuais e emocionais dentro do relacionamento amoroso maduro e que, se alcançado em grande escala, repercutiria positivamente em todos os setores da sociedade. Ele acreditava que a energia sexual é gerada no corpo e necessita libertar-se através da convulsão orgástica que envolve todo o organismo. Se esta liberação natural fica inibida, se produz um represamento dessa energia, que dá origem a todo tipo de mecanismos neuróticos. A liberação dessa energia bloqueada através do restabelecimento da função do orgasmo é metaterapêutica, já que dessa forma se restabeleceria o fluxo natural da bioenergia e, consequentemente, se eliminaria a neurose. Em seu livro, A Função do Orgasmo, utilizava a questão da sexualidade no contexto sociopolítico. Entendia que as limitações econômicas se somavam às inibições genitais condicionadas, gerando indivíduos enfraquecidos, sedentos por autoridade externa e vulneráveis ao sadismo de grupos totalitários. Suas ideias a respeito da sexualidade resultaram em equívocos e distorções de seu trabalho por autores que vieram depois dele, e, consequentemente, despertaram muitos ataques difamatórios e infundados. Foi perseguido de todas as maneiras, tendo suas obras proibidas. Foi processado e preso por fraude.
morreu na cadeia porque ousou levantar a questão importante para a cura da sexualidade doentia que caracteriza grande parte da humanidade. A questão sexual ainda está em aberto neste planeta, porque ela é estimulada por um lado e reprimida por outro, criando assim um círculo vicioso. Conseguiram transformar algo que dá realização em algo pecaminoso e ruim, algo que gera culpa sem fim. Refere-se à necessidade de poder. No terceiro degrau encontra-se a elite, os mega empresários, os banqueiros, os políticos, os milionários e bilionários que fazem parte das mais poderosas corporações mundiais. Pode-se estimar que, no máximo, 1 milhão de pessoas no mundo tenham acesso a algum tipo de poder. Todas as pessoas que se encontram neste degrau tiveram satisfeitas suas necessidades mais básicas, de sobrevivência e de sexo. Por isso, seu interesse se transfere para o poder sobre coisas e pessoas. Esse é o poder que vem da necessidade do ego de ter mais controle sobre tudo, baseado no medo íntimo de ficar sem. Quando houver muitas pessoas no terceiro degrau, é porque mudou toda a organização social deste planeta, e a disputa será bem interessante. Se todos nós participássemos ativamente do poder da política, seja ela em que instituição for, tudo mudaria porque a competição seria muito grande. Imagine se este número fosse multiplicado por 2 ou 5 milhões de pessoas disputando o poder. Teriam de encontrar uma outra forma de manter o equilíbrio social. Quando a civilização saltar de paradigma, quando as pessoas sentirem nos seus âmagos que fazem parte de uma só consciência, que são partes individualizadas do mesmo todo, o poder será utilizado da melhor forma, servindo somente aos interesses da coletividade. Relaciona-se à necessidade humana de autoconhecimento. O número de indivíduos que realmente chegou nesse patamar é muito pequeno em relação ao número de habitantes do planeta. São aqueles que, tendo resolvido suas questões de sobrevivência, relacionamentos e poder, transcendem em busca de algo mais sutil. O conhecimento de si mesmos. Esta busca ainda é egocentrada, mas está mais próxima da verdadeira busca humana de reconhecer-se como co-criador. Hoje em dia, na internet, nas livrarias e nos espaços esotéricos é comum a oferta de diversos conhecimentos antes ocultos das pessoas comuns, que estão disponíveis aos mais diferentes tipos de buscadores. Por exemplo, reiki, tarô, numerologia, astrologia, cabala, etc. O que acontece na prática é que a maioria das pessoas fazem muitos, se não todos, esses cursos, mas não vão a fundo na prática de nenhum deles. E a prática é o que define nossos resultados e nossas vidas. Por exemplo, quem opta por fazer reiki, ótimo, deve ir a fundo, o mais fundo possível neste conhecimento e prática, para ver até onde o reiki leva a uma transformação da sua vida. Mergulhe nisso dia e noite até beber a última gota da taça. Quando exponenciar todo o conhecimento do reiki, então passe para outro conhecimento. E assim sucessivamente. Porém, esse não é o comportamento da maioria dos buscadores. Faça um curso após o outro e a vida continua na mesma. Isso não é possível. Tem de haver mudanças reais se a pessoa está incorporando realmente aquele conhecimento. Conhece as explicações sobre o colapso da função de onda do professor Hélio Couto? Pois, se não é pura teoria. E teoria não faz acontecer nada. Seu salário, sua renda, seu apartamento, seu emprego não mudarão caso seu emocional não mude, caso você não incorpore no seu DNA aquele conhecimento. Mesmo no caso dos cursos não esotéricos, o problema é o mesmo. Um curso profissional qualquer tem que mudar a nossa vida. Um livro tem que mudar a nossa vida. Um único livro pode mudar completamente sua vida. Um único vídeo pode mudar completamente sua vida, seu entendimento da realidade, suas crenças. E você colapsa automaticamente o que acredita. Não precisa nem se preocupar com isso. O colapso é automático, você está fazendo isso agora mesmo. Tudo, absolutamente tudo à sua volta é exatamente aquilo que você acredita dentro da sua mente e sente no seu coração. Há de haver crescimento contínuo na nossa vida, isso é o normal. Nada pode ficar estagnado. O universo só funciona com evolução, transformação e crescimento. Se estivermos fazendo inúmeros cursos e nada disso acontece, há algo de errado. A nossa mudança pessoal tem de mudar o mundo, isso é óbvio. Se as partes mudam, o todo tem de mudar. Só que você não vê isso acontecer.
não na velocidade que seria desejável e necessária. Caso você não seja um agente de mudanças, com certeza atrairá para você condições complicadas de vida, como por exemplo as somatizações. Vejamos o caso de segurança. Se a maior parte da humanidade se unisse para resolver os problemas econômicos e sociais, teríamos uma sociedade com um número mínimo de crimes, ou até inexistentes. Como existe uma alienação em torno desse assunto, o resultado é uma insegurança generalizada para todos. Quando a consciência atinge um determinado grau de complexidade, ela passa a analisar todas as variáveis sobre um problema ou situação qualquer. Nesse ponto, ela tem de tomar a decisão de agir em termos sociais, políticos e econômicos. Uma forma de evitar a ação é isso: fazer cursos e mais cursos, nunca estando pronto ou preparado para mudar a própria vida. Sempre numa busca eterna, faltando mais um curso, mais um livro antes de poder agir, e esse agir nunca chega. Só há uma coisa para um buscador encontrar: o reconhecimento de que é uma centelha divina, com todos os atributos e poderes do todo em potencial, de que é um co-criador e que, por isso, deve agir em concordância com a sua capacidade. Quantos cursos serão necessários para você tomar uma atitude e transformar a sua vida de verdade? O último degrau da escala de Maslow refere-se à necessidade humana de religação com o espírito, da busca de um sentido maior na vida, traduzidas pela espiritualidade. O número de pessoas neste degrau é ainda menor, já que estamos falando da espiritualidade verdadeira, congruente. Não se trata de ir a um templo por força do hábito ou de tradições culturais, mas da mais pura busca pela conexão perdida entre o homem e o todo. Joseph Campbell, na série de 4 volumes de As Máscaras de Deus, relata centenas de histórias sobre as crenças de todas as civilizações importantes que passaram na Terra, tribos, etc. Por isso o livro tem esse nome, Máscaras, porque não tem nada a ver com a verdade, com a realidade, mas sim com interpretações humanas. Mas quando você começa a considerar que a máscara, a metáfora, é real, o problema é muito complicado, porque você se distanciou totalmente da realidade. E quando você sai da realidade, pode ser classificado como neurótico, psicótico, esquizofrênico, paranoico e assim por diante. Apenas uma questão de grau de fuga da realidade. Há tribos inteiras que acreditam que o universo é uma tartaruga e que nós estamos em cima dela. Como então podemos classificar essas pessoas? E as outras histórias que nos foram contadas? Então nós vamos criando uma civilização esquizofrênica totalmente distante da realidade, dos problemas econômicos, sociais, políticos, sanitários, de relacionamento, tudo porque está morando nas nuvens totalmente. Porque para aterrar aqui é preciso trabalhar com a realidade. E o que a realidade diz? Onde você vai encontrar a realidade? Nos livrinhos de história, parábolas, metáforas, historinhas? Ou dentro de si mesmo? Para além da pirâmide de Maslow, propomos a experiência do 6º degrau segundo as ideias do professor Hélio Couto, que se refere à autotranscendência, à vivência da unicidade e à criatividade ilimitada que somente a fusão com o todo pode propiciar ao homem. A ideia do professor é que para além da autorrealização existe mais um passo, que é, digamos, usando um pedaço de um poema, um salto para os braços de Deus, através da fusão de sua consciência e de seus átomos com a fonte, o todo, o divino ou qualquer outro nome que você queira dar. Entende-se que é possível para qualquer consciência fundir-se com a consciência universal, e isso é o que significaria, em última análise, aquelas frases bíblicas que dizem submeter-se a Deus, que dito em termos de parábolas parecem estranhas e esquisitas, como uma espécie de subjugação. Mas, segundo as ideias do professor Hélio Couto, significa entrar em fase com o todo. Nada mais é do que deixar fluir todo o poder do cosmos através de ti. Isso não significa perder a individualidade, isso significa ser os olhos e os ouvidos de Deus na Terra. Se partirmos da premissa que tudo é uma coisa só e nós somos um pedaço dessa única coisa só, então já estamos unidos, apenas não queremos reconhecer. Se a ciência já pôde provar que as ondas podem ser somadas, que elas se interpenetram e tornam-se uma coisa só, qual seria então a diferença de uma onda que vem de uma galáxia a 13 milhões de anos-luz com a onda de qualquer pessoa, ou a onda de uma cadeira, ou a onda de um celular, e nisso estamos falando de ondas eletromagnéticas mesmo.
É tudo a mesma coisa. A galáxia é feita de átomos, força nuclear forte, força nuclear fraca, eletromagnetismo e gravidade. Em cada pessoa ocorre o mesmo. As 4 forças estão dentro de qualquer um de nós. A galáxia pulsa em hertz. Cada pessoa também pulsa em hertz. Portanto, onda é onda, não existe diferença. Assim é possível fundir a onda de uma determinada pessoa com a onda da galáxia, se quiser. É sim, eletromagnetismo. Se você até então acreditava que ciência e espiritualidade são 2 coisas diferentes, talvez a humanidade precise rever esse conceito. Quem sabe, talvez só quem sabe, magia é uma ciência que ainda não conhecemos. Então é isso, galera. Eu espero que esse conteúdo tenha fundido a sua cuca e trazido novas informações para a sua vida. Lembra de se inscrever no canal, esmagar esse like e compartilhar o conteúdo com a sua galera. Muito obrigada por assistir e até a próxima.